Antes de qualquer mensagem no celular, antes de qualquer cobrança do mundo, existe um instante que quase ninguém percebe, mas que decide muita coisa. Um instante silencioso, íntimo, sem plateia. É ali que a vida começa todos os dias. Ou se repete. A maioria das pessoas acorda correndo. O corpo levanta, a mente dispara, o dia já começa atrasado. Mas o que quase ninguém entende é que não é o relógio que define o rumo da vida. É o primeiro gesto, o primeiro olhar. A primeira forma de se tratar quando ninguém está vendo. Existe uma pergunta invisível que o subconsciente faz toda manhã. Eu importo? E a resposta não vem em palavras, vem em atitudes pequenas, quase imperceptíveis, ou na ausência delas. Ao longo do tempo, aprendemos a sobreviver, a funcionar, a cumprir, mas desaprendemos algo essencial, nos encontrar. E isso não acontece em grandes decisões, nem em viradas dramáticas. Acontece no detalhe, no respeito silencioso que se constrói ou se quebra todos os dias. Muita gente busca mudança lá fora, mais reconhecimento, mais amor, mais oportunidades, mais sorte. Mas ignora o ponto exato onde tudo começa, o modo como se enxerga e se trata antes mesmo de sair de casa. Não é sobre aparência, é sobre identidade, é sobre o acordo interno que você renova ou rompe toda manhã sem perceber. Este roteiro não é sobre vaidade, é sobre dignidade. Não é sobre estética, é sobre destino. Não é sobre parecer bem, é sobre não se abandonar. Porque no fim, o mundo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você aceita. E quase sempre, isso é decidido no silêncio dos primeiros minutos do dia. O dia começa antes de qualquer palavra ser dita. Antes do barulho da rua, das notificações no celular ou das exigências do mundo, existe um instante silencioso e íntimo. O momento em que a pessoa se encara no espelho ao acordar. É um encontro breve, muitas vezes apressado, mas profundamente revelador. Não há filtros, não há explicações, não há personagens. Apenas um rosto que carrega histórias, cansaços, expectativas e verdades que raramente são ditas em voz alta. Nesse primeiro olhar, algo se revela. Às vezes é dureza, às vezes indiferença. Em muitos casos, uma pressa quase agressiva, como se aquele reflexo fosse um obstáculo a ser atravessado rapidamente para que o dia possa começar de verdade. O espelho não acusa, não julga, mas expõe. Ele mostra não apenas traços físicos, mas o modo como aquela pessoa aprendeu a se enxergar ao longo do tempo. Há quem desvie o olhar, há quem se critique em silêncio, há quem nem se reconheça mais. Esse instante, embora curto, carrega uma mensagem poderosa. A forma como alguém se vê quando ninguém está olhando. É ali que se percebe se existe cuidado ou descuido, respeito ou negligência, presença ou abandono. Antes de qualquer papel social ser assumido, antes de qualquer máscara ser vestida, o espelho entrega a verdade crua daquele início de dia. Um reflexo que não pede performance, apenas sinceridade. E mesmo que dure poucos segundos, esse encontro define o tom interno com que a pessoa atravessará as próximas horas. O primeiro olhar no espelho não é um detalhe banal da rotina. É o ponto zero, o início silencioso de tudo o que virá depois. Aquilo que a pessoa acredita sobre si mesma não surge do acaso. É uma construção silenciosa, repetida todos os dias, que molda decisões, limites e caminhos percorridos. A autoimagem não vive no espelho, vive na mente. E segundo um princípio antigo e poderoso, a vida nunca ultrapassa o retrato interno que alguém carrega de si. Não importa o quanto se deseje crescer, conquistar ou mudar. Ninguém se permite ir além da imagem que acredita merecer. A autoimagem é o verdadeiro ponto de partida da vida. Ela determina o que parece possível, aceitável ou inalcançável. Define o tipo de relacionamento que se tolera, o respeito que se exige, as oportunidades que se abraçam ou se recusam. Não é uma questão de aparência, mas de identidade. É a forma como alguém se enxerga quando precisa tomar decisões, quando erra, quando é desafiado ou quando precisa se posicionar.
Muitas pessoas acreditam que primeiro vêm os resultados e depois a confiança. Mas o caminho é inverso. A maneira como alguém se percebe internamente antecede cada escolha externa. É essa imagem silenciosa que guia comportamentos automáticos, cria padrões e sustenta ciclos que se repetem por anos sem serem questionados. Quando a autoimagem é pequena, a vida se torna pequena. Quando é frágil, tudo parece exigir esforço excessivo. E quando é negligenciada, o mundo passa a tratar a pessoa da mesma forma. Não por maldade, mas por coerência. A realidade apenas responde à mensagem interna que é emitida continuamente. Toda transformação real começa nesse ponto invisível, não no que se busca alcançar, mas no que se acredita ser. A autoimagem não é um detalhe psicológico, é o alicerce silencioso sobre o qual toda a vida é construída. O abandono raramente acontece de forma brusca. Ele não chega como um rompimento dramático ou uma grande decisão consciente. Na maioria das vezes, ele se instala de maneira silenciosa, disfarçado de rotina, cansaço e adaptação. A pessoa continua vivendo, trabalhando, cumprindo compromissos, mas algo essencial vai sendo deixado para trás aos poucos, ela mesma. Esse abandono não chama atenção porque parece normal. A pressa justifica a falta de cuidado. O excesso de responsabilidades explica a negligência. A exaustão vira desculpa permanente. Sem perceber, a pessoa para de se olhar com atenção, de se tratar com gentileza, de se considerar prioridade em qualquer nível. O dia começa no automático e termina do mesmo jeito, repetido, esvaziado de presença. Não há um momento exato em que se decide se abandonar. Há apenas pequenas concessões diárias, um detalhe ignorado, um gesto apressado, um cuidado adiado. Com o tempo, esses pequenos esquecimentos constroem uma distância interna difícil de medir, mas fácil de sentir. Surge uma sensação vaga de desconexão, como se a vida estivesse sendo vivida por obrigação, não por escolha. O mais perigoso desse abandono é que ele não dói imediatamente. Ele não grita. Ele sussurra. E justamente por isso passa despercebido por anos. A pessoa segue funcionando, mas já não se reconhece completamente no que faz ou no que sente. Há movimento, mas não há presença. Há rotina, mas não há vínculo consigo mesma. Viver no automático parece eficiente, mas cobra um preço alto. Aos poucos, a identidade vai sendo diluída, o valor próprio enfraquece e o cuidado pessoal se torna algo opcional. O abandono silencioso não destrói de uma vez, ele desgasta. E quando finalmente é percebido, já deixou marcas profundas. Em algum momento, o espelho deixa de ser apenas um objeto cotidiano. Ele deixa de cumprir a função mecânica de refletir um rosto e passa a ocupar um lugar mais profundo, o de testemunha. Diante dele, não há como sustentar distrações por muito tempo. O reflexo permanece ali, silencioso, aguardando algo simples e ao mesmo tempo difícil, presença. Quando a pessoa decide sustentar o olhar por alguns segundos a mais, algo muda, não externamente, mas por dentro. O espelho se transforma em um portal de consciência. Ele não mostra apenas o que está visível, revela o estado interno, a forma como aquela pessoa tem caminhado pela própria vida. Não há cobrança, apenas reconhecimento. Um reconhecimento que pode ser desconfortável, mas necessário. Esse encontro marca uma virada sutil. Ao olhar para si com atenção, a pessoa começa a recuperar algo que havia se perdido no caminho, a própria história. O reflexo deixa de ser um inimigo ou um estranho e passa a ser um lembrete silencioso de dignidade. Um ser humano inteiro que merece respeito, inclusive de si mesmo. O espelho, nesse instante, não exige mudança imediata. Ele apenas convida à verdade. E a verdade tem um efeito transformador quando é acolhida sem julgamento. Ao reconhecer quem se tornou, a pessoa abre espaço para se reconectar com quem é, para além das pressas, dos papéis e das expectativas externas. Esse simples ato de olhar com respeito cria uma fissura no modo automático de viver. A partir dali, algo começa a se reorganizar internamente.
O espelho deixa de ser apenas superfície. Ele se torna passagem, um ponto de encontro entre consciência e identidade, onde a transformação começa em silêncio. A identidade não se reconstrói em grandes gestos, mas em movimentos pequenos, repetidos e carregados de intenção. Depois do reconhecimento diante do espelho, surgem ações simples que passam despercebidas por quem vive no automático, mas que carregam um peso simbólico profundo. São rituais discretos, quase invisíveis, que comunicam algo essencial: cuidado. Lavar o rosto deixa de ser apenas uma etapa apressada da manhã e se transforma em um gesto consciente. A água toca a pele como um sinal de presença, de despertar. Escolher a roupa não é mais uma decisão aleatória, mas uma forma silenciosa de se posicionar diante do dia. Cada detalhe, por menor que pareça, carrega uma mensagem interna sobre valor e respeito. Esses rituais não têm relação com vaidade ou aparência externa. Eles dizem respeito à honra pessoal. Ao dedicar atenção aos próprios gestos, a pessoa começa a se tratar como alguém que importa. E essa mudança não acontece de forma ruidosa. Ela se instala devagar, criando uma nova base interna firme e estável. O cuidado diário reprograma a maneira como a pessoa se percebe. Ao repetir esses atos, dia após dia, algo se reorganiza no interior. A identidade deixa de ser construída apenas pelas exigências externas e passa a ser nutrida por escolhas conscientes. Pequenos rituais se tornam âncoras, lembrando silenciosamente quem aquela pessoa é e como merece ser tratada. Com o tempo, esses gestos simples restauram o senso de pertencimento a si mesma. A pessoa deixa de se sentir uma espectadora da própria vida e volta a ocupar o próprio lugar. A identidade, antes fragmentada pela pressa e pelo descuido, começa a se recompor nos detalhes. E é justamente nessa simplicidade que a transformação ganha força e consistência. O corpo guarda mensagens que a mente racional muitas vezes ignora. Ele aprende, responde e se adapta a partir de estímulos sutis, repetidos ao longo do tempo. É por isso que o cuidado sensorial ocupa um lugar tão profundo na reconstrução interna. Não se trata de luxo, mas de linguagem. O subconsciente entende gestos, não discursos. Um perfume aplicado com presença, o toque atento ao próprio corpo, a postura ajustada ao se levantar. Tudo isso comunica algo que palavras não alcançam. Cada sensação cria uma associação silenciosa, ensinando à mente uma nova verdade. Aos poucos, o corpo passa a reconhecer um padrão diferente, mais digno, mais consciente. Um padrão que diz, sem precisar explicar, não há abandono aqui. Esses estímulos sensoriais funcionam como âncoras. Eles trazem a pessoa de volta para si, para o agora, para o próprio eixo. Ao cuidar do corpo com atenção, a mente recebe um recado claro sobre valor e pertencimento. Não é sobre parecer algo para o mundo, mas sobre sentir-se inteiro dentro de si. O subconsciente aprende pela repetição. Cada gesto reforça uma mensagem interna que vai se consolidando com o tempo. A forma de caminhar muda. A presença se torna mais firme. O olhar ganha estabilidade. Tudo isso acontece sem esforço consciente, porque foi ensinado pelo corpo antes de ser compreendido pela mente. Quando o cuidado sensorial se torna parte da rotina, a identidade se reorganiza de dentro para fora. A pessoa passa a habitar o próprio corpo com mais respeito, mais atenção e mais verdade. E nessa reconexão silenciosa, algo essencial se estabelece. A certeza íntima de que não é mais possível se abandonar sem sentir o impacto. Antes de atravessar a porta e se lançar ao ritmo do mundo, existe um intervalo quase invisível que separa a reação de escolha. É no silêncio que esse espaço se revela. Alguns minutos sem estímulos, sem vozes externas, sem pressa. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de escuta. Nesse momento, a pessoa começa a ouvir algo que havia sido abafado pela rotina, a própria voz interna. Pensamentos se organizam, emoções se acomodam, o corpo desacelera. O silêncio cria alinhamento. Ele permite perceber o próprio estado antes que o dia tente impor o seu.
Não há respostas prontas, apenas presença suficiente para reconhecer o que se passa por dentro. Esse intervalo silencioso funciona como um eixo. Ao se permitir esse tempo, a pessoa deixa de sair de casa fragmentada, carregando restos de cansaço, ansiedade ou distração. Há uma reorganização interna sutil, mas decisiva. A atenção se volta para dentro, criando clareza sobre como se deseja atravessar as próximas horas. No silêncio, escolhas se tornam conscientes. A forma de reagir aos desafios deixa de ser automática. A pessoa não precisa mais se defender de tudo, nem se adaptar a qualquer coisa. Ela se posiciona internamente antes de ser posicionada pelo mundo. Esse alinhamento não elimina dificuldades, mas muda a maneira de enfrentá-las. Ao final desse momento, algo se estabelece. Uma decisão silenciosa, firme, sem necessidade de ser anunciada. A pessoa sai de casa mais inteira, mais presente, mais conectada consigo mesma. O silêncio, que parecia apenas uma pausa, revela-se um ponto de virada. Um espaço onde a identidade se organiza e o dia começa de forma consciente, não reativa. Nem todos os dias começam leves. Há manhãs em que o peso é visível no rosto, em que o corpo carrega marcas de cansaço e a mente ainda ecoa preocupações antigas. É justamente nesses dias que um gesto simples ganha um significado profundo. O sorriso surge não como negação da dor, mas como um ato de resistência silenciosa. Esse sorriso não é automático nem forçado. Ele nasce da decisão íntima de não se fechar por completo. Mesmo diante do desconforto, a pessoa escolhe manter uma abertura mínima para a vida. O gesto é pequeno, quase imperceptível, mas comunica algo poderoso ao próprio sistema interno. Ele sinaliza que ainda existe espaço para esperança, para movimento, para continuidade. Sorrir, nesses momentos, não apaga dificuldades, não resolve conflitos, não elimina o peso do dia, mas altera o modo como esse peso é carregado. O corpo responde, a respiração se ajusta, a tensão diminui. Há uma mudança sutil de estado, uma reorganização emocional que não depende de explicações racionais. Esse gesto também carrega coragem. É preciso força para não endurecer por completo quando as circunstâncias pressionam. O sorriso se torna um lembrete silencioso de que a identidade não está à mercê do dia. A pessoa não se define apenas pelo que enfrenta, mas pela forma como escolhe atravessar. Com o tempo, esse pequeno ato se transforma em cura. Não uma cura imediata, mas contínua. Ele preserva algo essencial por dentro, impedindo que o desgaste diário consuma por completo a vitalidade interna. O sorriso passa a ser um símbolo íntimo de escolha, uma afirmação silenciosa de vida, mesmo quando tudo parece convidar ao fechamento. Com o tempo, a pessoa começa a perceber um padrão que antes passava despercebido. O mundo reage de forma coerente à maneira como ela se trata. Não por acaso, não por sorte ou azar, mas por reflexo. A forma como é vista, ouvida e respeitada, fora ecoa diretamente o cuidado que existe dentro. O externo apenas responde ao interno. Ao não se abandonar nos pequenos gestos diários, algo se consolida silenciosamente. A identidade deixa de ser frágil, dependente ou moldada apenas pelas circunstâncias. Ela se firma a partir de escolhas internas consistentes. O respeito próprio passa a ser uma base, não uma exceção. E essa base sustenta decisões, limites e posicionamentos que antes pareciam difíceis. Não há necessidade de anunciar mudanças. Elas se tornam visíveis naturalmente. A postura se altera, a presença se torna mais estável, o olhar carrega mais verdade. O mundo percebe, mesmo sem compreender exatamente o porquê. Relações se reorganizam, oportunidades se ajustam, dinâmicas mudam de forma quase orgânica. Tudo acompanha a nova forma de estar consigo mesmo. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele é construído na repetição dos detalhes, na constância do cuidado, na escolha diária de não se negligenciar. Cada pequeno gesto reforça a identidade que está sendo formada. Primeiro por dentro,
onde ninguém vê. Depois, inevitavelmente, por fora. Ao final, a compreensão se torna clara e definitiva. A vida não pede nada além de coerência. O mundo apenas espelha o tratamento que a pessoa oferece a si mesma. Quando esse tratamento muda, tudo ao redor encontra um novo equilíbrio. A identidade se estabelece com solidez, e o destino passa a ser uma consequência natural dessa relação restaurada consigo mesmo. Se essa mensagem tocou você em algum ponto, não deixe que ela termine aqui. O cuidado começa no silêncio, mas cresce quando é reforçado todos os dias. Cada vídeo deste canal é um convite para você não se abandonar, para se lembrar de quem você é antes do mundo dizer quem você deve ser. Se inscreva no canal e curta este vídeo, não apenas para apoiar o conteúdo, mas como um gesto simbólico com você mesmo. Um sinal de que você escolhe caminhar com mais consciência, presença e respeito a partir de agora. Aqui a mudança não acontece no grito. Ela acontece no detalhe, no olhar. No gesto pequeno que se repete até virar identidade. E se você continuar por aqui, cada conteúdo será mais um passo nessa reconstrução silenciosa, firme e verdadeira. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, a forma como você se trata hoje já está desenhando o mundo que vai encontrar amanhã.